Segundo fator do porquê que o patrimônio explode depois dos 100 mil reais, para mim é o principal fator e foi o que aconteceu na minha vida. A partir do momento que seu patrimônio passa dos 100 mil reais, ele começa a decolar, ele explode para cima, ele cresce muito mais rápido e nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê. E se você já passou dos 100 mil reais, já passou dos 500 mil, do primeiro milhão, vou falar um pouco sobre como bater novas metas, aumentar esse patrimônio para ter uma vida muito mais tranquila. E se você ainda não chegou lá, vou te mostrar o caminho que, na minha opinião, é o melhor, é o mais rápido para você ter essa conquista. Bom, quero começar sobre a importância dos primeiros 100 mil reais, algo que ficou bastante famoso depois de um discurso do Charlie Munger. Para contexto, Charlie Munger foi o grande braço direito do Warren Buffett, o grande parceiro de negócios da vida do Warren Buffett. Cara, aqui ó, tá desse livro aqui ó, livro azul ali, segundo livro azul, ó, esse aqui, né? Do Charlie Almanac, que num discurso em 1998, que ficou muito famoso, ele falou algo mais ou menos assim: os primeiros 100 mil dólares is a bitch, sacou, né? But you gotta to do it. Tipo, os primeiros 100 mil são muito difíceis, mas você precisa chegar lá, precisa dar um jeito. E aí ele continuou, né? Isso significa que você precisa ir para tudo que é lugar e poupar dinheiro, poupar o máximo, dar um jeito de bater os primeiros 100 mil. Ele quis dizer que isso aqui é muito difícil porque no início da jornada de construção patrimonial, os teus aportes são naturalmente menores e o efeito dos juros, o efeito do retorno dos investimentos sobre eles são menores também, o que faz bastante sentido. E em cima dessa famosa frase do Charlie Munger, um monte de gente começou a fazer vídeo sobre o tema aqui no YouTube. Vi vários canais norte-americanos que começaram a falar sobre esse tema e também canais brasileiros que começaram a falar desse tema. E, aliás, os vídeos que eu assisti foram muito bons. Eu decidi colocar aqui a minha opinião do porquê isso acontece e conectar com a minha jornada. Que para você ter um contexto, é a jornada de um cara que era extremamente pão duro e focava bastante na carreira no início da jornada. Comecei a controlar o patrimônio lá em 2012, fazendo aportes com uma boa consistência, né, fruto do trabalho. E para contexto, tá, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro no início de 2013, com um salário bem melhor do que a média de um recém-formado. E além disso, no final de 2012, eu trabalhei numa equipe comercial fazendo vendas cuja comissão só receberia alguns anos à frente, porque era no escritório de advocacia. Então, volta e meia eu recebia ali uma bolada extra de 2 mil reais e ia investindo esse dinheiro. E aos poucos, ao longo desses primeiros 3 anos de investimento com consistência, eu bati meus 100 mil reais lá em maio de 2016, que foi justamente quando eu parei de mensurar meu patrimônio. Já vou te explicar o porquê. E aí, por trás dos números, tá, eu preciso te dizer que eu saí da empresa que eu trabalhava, dessa empresa que pagava um salário bem acima da média, ali em meados de 2015. Continuei sócio dela, da Partnership, então eu continuava recebendo meus bônus, minhas comissões pelo trabalho que eu já tinha feito, mas em março de 2016 eu oficialmente saí de lá para montar uma gestora de investimentos, a gestora do Clube do Valor, empresa que eu sou sócio hoje e trabalho full time. E foi justamente ali, em março de 2016, quando eu bati os primeiros 100 mil reais, que eu deixei de fazer aportes, porque minha fonte de renda ela foi praticamente a zero, e no Clube do Valor eu fiquei 14 meses sem tirar um centavo sequer, e depois 12 meses com um salário simbólico de R$1.000 por mês. E você deve pensar, beleza, então no teu caso foi o contrário, né? Conseguia fazer aportes regulares, conseguiu bater ali os 100 mil reais 3 anos e meio depois de ter seu plano financeiro e aí travou. Não foi bem assim, porque eu passei a ter uma renda do Clube do Valor a partir do ano de 2017 e minha primeira bolada, a primeira distribuição grande de dividendos foi em setembro de 2019, quando eu passei meu primeiro milhão. Então na minha história aqui foi mais ou menos 3 anos e meio entre os primeiros 100 mil e o primeiro milhão. E acompanhando vários investidores, acompanhando várias pessoas, eu cheguei à conclusão de que existem 2 principais fatores porque o patrimônio cresce bem mais rápido depois dos primeiros 100 mil reais. O primeiro fator são os juros compostos. Juro composto é os juros dos seus investimentos rendendo sobre um montante que já tinha rendido juros e fazendo o famoso efeito bola de neve, para explicar em termos matemáticos. Vendo que você investiu 10 mil reais e esses 10 mil reais tiveram uma rentabilidade de 10% ao longo de um ano. Então, no final desse ano, esses 10 mil reais agora são 11 mil reais. Você não colocou mais dinheiro, deixou aqueles 11 mil reais lá e no segundo ano esses 11 mil renderam mais 10%. Nesse segundo ano você não ganhou R$1.000 de juros, você ganhou 1.100, porque esses 10% do segundo ano, eles renderam em cima dos 11 mil. Aqui teve um efeito de juros sobre juros. Seu retorno com juros foi R$1.000 no ano 1 e 1.100 no ano 2. Os juros, ele se compôs. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você vai fazer. Posso te mostrar isso aqui na prática com um simulador aqui do Clube do Valor, tá? Considerando que a meta é chegar nos 100 mil reais,
e você começa com zero fazendo aportes de R$1.000 por mês, é mais ou menos a minha história. Se você investir bem, você chega em cerca de 6 anos. Você demorou 6,8 anos para bater R$100.000. Agora, a partir do momento que você já tem R$100.000 e quer chegar nos próximos 100, ou seja, bater um patrimônio de 200, em vez de demorar 6,8 anos, você vai demorar mais 4,9. Ou seja, você conquistou muito mais rápido os segundos R$100.000. Se quiser sair dos 200 para os 300, em vez de demorar praticamente 5 anos, você demora menos do que 4. Então fica cada vez mais rápido de bater o teu próximo R$100.000, que é o efeito dos juros sobre os juros. E da mesma forma que quanto mais patrimônio você tem, mais o efeito dos juros importa, mais importante é você investir bem, o contrário também existe. Quanto mais patrimônio você tem, mais dolorosos são os erros que você comete nessa jornada. Quer dizer, se eu perdesse 30% do meu patrimônio com investimentos quando eu tinha ali R$100.000, eu perderia R$30.000, é bastante, é uma perda que ninguém quer ter, mas se eu tivesse R$1 milhão, eu teria perdido R$300.000. Quanto mais patrimônio você acumula, mais cuidado você tem que ter com o seu dinheiro e com a forma que você investe. É isso que a gente faz, tá no Clube do Valor. Se você quiser conversar conosco, bater um bate-papo bem aberto, de forma gratuita, tem teu compromisso de nos contratar, aperta aqui no segundo link na descrição, preenche ali um rápido formulário pra gente bater um papo. Eu quero seguir aqui pro segundo fator do porquê que o patrimônio explode depois dos R$100.000. Pra mim é o principal fator e foi o que aconteceu na minha vida, que é a combinação de competências. Como assim, Ramiro? Nunca ouvi esse termo, que eu te explico. Quando eu tinha uns 12 anos, eu era viciado num jogo online chamado Mu. O jogo se chamava Mu Online. Era um RPG multiplayer em que basicamente tu é um personagem e aí tu precisava ir lá completando uma série de desafios para ir evoluindo no jogo, né? Para ir ganhando experiência, para ir ganhando dinheiro, podendo comprar uma armadura melhor, poder desenvolver golpes. E aí ia subindo de level, né? Começava no level 1, eu me lembro lá, matando umas aranhas que tinha perto do castelo ali do Mu Online, passava do level 1, depois ia pro level 2, depois ia pro level 3. Quando tu passava do level 10, tu podia ir lá pra uma zona que tinha neve. Era um jogo massa pra caramba. E conforme você ia progredindo nos levels, ia subindo levels, ia tendo novas oportunidades. Depois de determinado nível, você podia criar um clã, né, que é um grupo pra explorar lá o mapa junto. E basicamente o jogo ele vai ficando um pouco mais fácil, as coisas vão ficando mais fáceis, você passa a ter mais acesso conforme você vai evoluindo. E eu penso que a vida, ela é mais ou menos assim. Só que as oportunidades que vão aparecer depois de você progredir, depois de você pular alguns levels, elas não ficam tão claras quanto ficam num jogo. Talvez seja por isso que muitas pessoas escolhem o conforto, escolhem a estagnação, escolhe uma vida sem produzir muito, sem se desenvolver, sem crescer. E assim na construção patrimonial. Quando eu saí da empresa que eu era sócio e fui fundar o Clube do Valor, eu só tinha conhecimento sobre um assunto, conhecimento profundo, que era investimento. Eu era apaixonado sobre investimentos, já tinha lido um monte de livros sobre investimentos, eu entendia de alocação de ativos, de estratégia de seleção de ações, enfim, eu queria muito criar uma empresa de investimentos, por isso que eu criei o Clube do Valor. Só que eu não tinha nenhuma competência além disso. Eu não sabia nada sobre marketing, não sabia nada sobre comunicação, não sabia nada sobre vendas, não sabia sobre gestão financeira de empresas, não sabia sobre liderar outras pessoas. E por não saber nada disso, eu tive que desenvolver essas competências. Por não saber nada disso, o Clube do Valor começou muito pequeno e crescendo muito devagar, por isso eu fiquei tanto tempo sem ter salário. Só que conforme eu ia desenvolvendo novas competências, ia ficando um pouquinho melhor em marketing, um pouquinho melhor em vendas, um pouquinho melhor em liderança, eu via que as coisas começavam a acontecer de forma exponencial, muito mais rápido. Eles começavam a chegar mais, conseguia ter mais facilidade em crescer, em contratar boas pessoas, em reter talentos, e aí o dinheiro começou a chegar. Eu contei melhor essa história no vídeo em que eu conto uma história, como bati meu primeiro milhão, vou deixar o link para ele aqui, mas o ponto é que o que eu fiz foi combinar diferentes competências, e com base nisso eu criei isso que eu chamo de estratégia da competência combinada. É uma estratégia que é fruto do seguinte processo. Passo número 1, ficar muito bom em uma habilidade única, e muito bom eu me refiro a ser tipo um dos 20% melhores nessa habilidade. Passo número 2, repetir isso para outras duas habilidades, que aí eu recomendo muito que sejam marketing e vendas, porque são as habilidades mais importantes para você ganhar mais dinheiro. Você está no jogo do dinheiro, de acumular um patrimônio muito grande. E o ponto 3 é naturalmente você conectar, você combinar essas três habilidades. E por que isso, tá? Por que top 20%? Porque é relativamente fácil estar entre os 20% melhores em uma área. Muito difícil, quase impossível estar entre os 1% melhores. Estou longe de ser um dos 1% melhores comunicadores da internet, mas muito longe. Nem no nicho de finanças eu estou entre os 1%. Bem longe, sem falsa modéstia. Estou muito longe de ser top 1% em vendas, ou do Clube do Valor, minha empresa, ela ser uma empresa top 1 em vendas. A gente é bom em vendas inbound, entrega um serviço muito bom. E por mais que seja um serviço muito bom, eu sei que tem outras empresas que também entregam um serviço bom. E assim como eu sei que eu não estou ali nos 1% nessas habilidades de venda, de marketing, eu sei que eu estou nos top 20%, tanto em marketing, quanto em vendas, quanto no serviço que a gente entrega. E combinando essas três competências, a gente se torna único.
É 20% vezes 20% vezes 20% é 0,8%. Quando você se torna único, não há competição. Muitos clientes chegam no Clube do Valor pelo nosso canal do YouTube do Clube do Valor, não esse canal aqui. E dos canais de YouTube de finanças, mais ou menos do nosso tamanho, nenhum tem há 8 anos uma gestora de investimentos, uma consultoria de investimentos, uma equipe comercial treinada há tanto tempo, um processo que funciona tão bem, um serviço que é entregue de forma tão próxima ao cliente. Embora a gente não seja, longe de ser o maior canal, a gente é o único que combinou essas 3 competências, assim como outros canais combinaram outras competências e tem empresas de sucesso em outras áreas. Mas o ponto é, a partir do momento que comecei a combinar competências, a minha renda subiu muito. Eu não cheguei dos 100 mil ao primeiro milhão por conta do retorno dos investimentos, e sim por conta do retorno do trabalho, por conta do meu retorno empreendendo. E aí sim, do primeiro milhão para cima, os investimentos fizeram muita diferença. Porque se eu tenho um ano bom, um ano aí de rendimento de 20%, 15%, de um patrimônio de, por exemplo, R$1 milhão, eu estou falando de 150 mil, 200 mil reais, crescimento patrimonial só do patrimônio, sem contar do trabalho naquele determinado ano. Mas enfim, o patrimônio explode depois dos 100 mil reais por conta dos juros compostos e também da combinação de competências, que é o que faz ele crescer muito mais rápido. Se você quiser conhecer melhor a estratégia da competência combinada, eu vou deixar aqui um link de um vídeo sobre ela e aqui um link de um vídeo sobre uns hábitos que eu desenvolvi, que me ajudaram muito a bater o primeiro milhão. Um grande abraço e até mais.